versículo 10. João 8:10. Amém? Glória a Deus, né? O título da mensagem é Sintomas de Crescimento Espiritual. Então nós vamos citar alguns textos aqui. E se você tiver alguns sintomas desse, é que você está crescendo espiritualmente, que você está evoluindo espiritualmente. Aqui no Lucas 8... Qual que é? Depois eu... Então, vamos falar da mulher adúltera, né? O versículo 8:10 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse, Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui tem uma coisa tão importante para a gente como cristão, é um sinal maravilhoso, é um sinal abençoado de que a gente está crescendo espiritualmente. Diferente de que alguém está pulando dentro da igreja e pensa que está crescendo espiritualmente, né? Alguém está saltando e aquelas coisas que a gente já conhece. Irmãos, nosso negócio é palavra. Né? Nosso negócio é a palavra, nosso compromisso é com a palavra. Então Jesus, nós estamos passando aqui nessa mensagem aqui, uma mulher foi apanhada em ato de adultério. Aí os fariseus pegou essa mulher, levou onde Jesus estava, colocou ela no meio e fizeram uma roda lá e estavam querendo apedrejar a mulher, porque a lei de Moisés mandava fazer isso, porque o adultério no tempo de Moisés e hoje também é um golpe mortal para um relacionamento. Então, adultério é um golpe mortal, mata um relacionamento, mata uma família, destrói uma família. E ela foi apanhada lá no ato de adultério, foi levada para o meio, e eles com pedra na mão, que era o sistema da época, levavam ela para um lugar, um bequinho, um lugar fechadinho, colocavam ela e jogavam pedra, até cobrir ela toda e a pedra sair, e o sangue escorrer pelo meio das pedras. Era a punição da época, era pena de morte. Adultério era pena de morte. Então, ela foi apanhada e colocaram lá ela com Jesus. O que Jesus fez? Foi e perdoou a mulher, justificou a mulher. Então, a mulher estava errada. E claro que ela não ia ser premiada por isso. Ninguém é premiado pelo pecado. Então, ela estava errada. Mas ela foi justificada por Jesus. Qual é o nosso crescimento espiritual? Onde nós entramos disso? Deixa a vida das pessoas quieta. Se você olha para as pessoas que elas estão falhando e você não liga, não te incomoda mais, você, pelo contrário, você só ora por ela. É um sinal de crescimento espiritual. Enquanto estiver te incomodando, não é nem com você o problema, a gente fica julgando, a gente fica querendo jogar pedra. Quem justifica as pessoas é Jesus, não é a gente. Quem salva é Jesus, não é a gente. Então, como é que eu percebo que eu estou crescendo espiritualmente? Eu vejo uma situação, eu vou orar por essa mulher. O que a Bíblia manda eu fazer? Qual que é, Bruna? Tiago 2,13. Porque o juiz é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. Se eu não usar de misericórdia com as pessoas, o que é misericórdia? Eu me colocar no lugar daquela pessoa. Puxa vida, ela errou, ela pecou, mas ela está sofrendo também. Ela está sentindo a dor do sofrimento. Então, o juiz vai ser misericórdia. Se você não tiver misericórdia, o juiz para você vai ser sem misericórdia também. Porque não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa, sobressai sobre o juízo. A misericórdia é mais do que o sacrifício. Você pode sacrificar na igreja tudo que você tem, da sua casa, seu carro, dá tudo. Mas se você não tiver misericórdia das pessoas, você não fez nada. Você não está fazendo exatamente nada, porque obra não salva ninguém. Obra é uma obrigação nossa ajudar pessoas. Mas se você
não tiver misericórdia das pessoas, se a gente não aprender a ser solidário, se a gente não aprender a ter empatia, se a gente não aprender a se colocar no lugar das pessoas, de cristão nós estamos muito fraquinhos. Nós estamos vindo para a igreja. Então, se a gente vencer isso, uma grande bênção de Deus vai nos alcançar. Quando a gente olha para as pessoas, sabe, quem justifica as pessoas é Jesus, não é a gente, que absolve nem condena. Por que cuidar do problema dos outros? Nós temos que cuidar da nossa vida e abençoar a vida dos outros. Esse é o Evangelho. Ter misericórdia dos outros. Então, eles estavam prontos para jogar pedra, e o que acontece, né? Erguendo Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ele disse: Jesus, nem tão pouco te condeno, vai e não peques mais. Então Jesus tirou ela da condenação. Jesus tirou você de toda a condenação. Para que nós vamos entrar em condenação de novo, julgando a vida das pessoas? E isso é grave. Ah, mas não é um adultério. É muito grave também isso aqui. Porque nós vamos receber juízo sem misericórdia. Então isso é gravíssimo, a gente ficar julgando pessoas. É melhor a gente orar por elas. Nós não temos... E tem gente sofrendo, morrendo pelo pecado dos outros. Ah, por que você desanimou, você morreu? Porque morri por causa de fulano. É porque você não entendeu o evangelho, é por isso que você está morrendo. Cada dia o diabo está te consumindo uns pouquinho, porque você não entendeu o evangelho. O inimigo vai te consumindo cada dia um pouquinho. Porque você está caído por causa de pessoas. Jesus justificou aquela mulher. Ah, a senhora adulterou, a senhora está errada, mas vai e não peca mais. Quem justifica é Jesus, não sou eu nem você. A gente não absolve ninguém, nem condena ninguém. Aí nós entramos nessa parte espiritual. Aí Provérbios fala: quem passando se intromete em assuntos alheios, segura um cão pelas orelhas, vai ser todo mordido, vai sair todo machucado. Então cuida de você. Alguém errou, tenha essa unção espiritual de perdoar a pessoa, orar por ela. Aí eu vou orar por você, eu vou interceder por você. Mas se a gente condenar, nós vamos errar, não do mesmo jeito, mas nós vamos entrar numa situação que nós vamos ser julgados, com o mesmo juízo. Então, como é que eu estou crescendo espiritualmente? Quando eu olho para as pessoas, eu não condeno mais. Se errou, não tem nada a ver com você. O que eu posso fazer é orar por você, para Deus te perdoar, porque todo mundo erra também, nós somos passivos de erro. Então, precisamos... Quando a gente está crescendo espiritualmente, é quando você olha para alguém, mas não te incomoda mais. Porque você está crescendo espiritualmente, você sabe que aquilo é um problema da pessoa, não é seu. Então não pode te incomodar. Então, quem somos nós para julgar alguém, né? Precisamos cuidar da nossa própria vida e precisamos também aceitar o perdão de Cristo. Quando a gente erra, nós precisamos também aprender a aceitar o perdão de Cristo. Nem condenar pessoas, nem receber condenação. Ah, você errou, você precisa aprender a aceitar o perdão de Cristo. O que vai acontecer? Deus vai te tratar na hora certa. Na hora certinha, Deus vai te tratar. Deus não tratou Davi, como foi pregado aqui. Davi errou, cometeu um assassinato, um adultério, ficou um ano calado. Foi para a cidade dele, ficou um ano calado. Não é aquele negócio que ele veio buscar Deus, o coração dele estava quebrantado, né? Oh Deus, eu me perdoe, eu errei. Ele não veio confessar pecado, precisou Deus ir atrás dele. Quando a gente erra e a gente não se confessa, não fala com Deus, pode demorar um ano, Deus vai atrás da gente. Enquanto isso você prospera, você, cresce, vai aqui, vai ali, e pensa que está tudo bem. Deus está esperando, Deus está falando, esperando a gente voltar para acertar a situação. Quando Deus viu um ano, não acertou, Deus mandou ir atrás. Quando foi atrás, a vergonha foi nacional. Todo mundo está sabendo do pecado de Davi. Quando a gente não vai atrás, a vergonha se torna nacional. A Deus escancara as portas, escancara tudo. Por quê? Porque a gente tem tempo para pedir perdão para Deus, para se consertar. Deus, eu tenho que pedir perdão para a pessoa, prepara o momento certo para me pedir perdão para aquela pessoa, e Deus vai preparar o momento certinho da gente acertar a nossa vida espiritual. Então, o sinal de crescimento é que eu consigo ter misericórdia das pessoas, né? De quem erra. Eu já tô
no sinal de crescimento espiritual, evoluindo. Não é o tamanho do pulo que você dá na igreja. Não é a pilastra que você sobe na igreja, o banco que você pula. Isso não tem nada a ver com crescimento espiritual. Isso é doutrina da emoção. Isso é emocional. Não tem nada a ver com doutrina bíblica. Isso é doutrina da emoção, é outra história. Então, Jesus justificou aquela mulher, ela cometeu um erro feio. Ela cometeu um erro feio. E Jesus justificou aquela mulher. Então, Deus é quem nos justifica. Deus é quem justifica as pessoas, não sou eu nem você. Está crescendo espiritualmente? Vou orar por você. Se está com problemas, eu vou orar por você. Se eu puder te ajudar, eu vou, não vou te atrapalhar. É um sinal que eu estou crescendo espiritualmente e que eu estou demonstrando o caráter e a personalidade de Deus para aquela pessoa. Ela vai ver Deus em você. Ela, puxa vida, como Deus é bom, hein? Você tem a personalidade de Deus, você tem o caráter de Deus. Eu errei, você ainda está me ajudando. José mostrou para os irmãos o caráter e a personalidade de Deus. Vocês acabaram comigo. Mas eu estou com raiva de vocês, guardei alguma coisa? Não, no coração não. Por que ele não guardou? Porque o que Deus havia dado para ele era superior. Ficou essas coisinhas, ficou desse tamanho. Traição, jogado no poço, longe da família, vendido, preso, essas coisinhas ficou desse tamanho. E ele ficou gigantão espiritualmente. Então, quem está gigante espiritualmente, essas coisas não incomodam mais. Porque ele cresceu espiritualmente, ele evoluiu. Você prefere ser igual José? Eu sei que se vocês quiserem arrasar comigo, acabar comigo, mas Deus me deu uma coisa superior, maior. Você consegue ter esse espírito ou aquele de pular na igreja? Levantar o banco? Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós precisamos do espírito de José. Davi foi um homem que ele errou, ele pecou, depois ele se arrependeu. E Deus deixou ele, né? Prosperando, crescendo, esperando. Meu filho vai voltar para falar comigo. Aí 1 mês, 2, 5, Davi não volta. E Davi está lá crescendo, o rebanho dele, né? Tomando conta, fazendo as atividades dele. E ele não volta. Só que ele pensou que Deus esqueceu. Só que Deus não esquece. Depois de 1 ano, Deus mandou buscar. Ah, já que você não veio, eu vou até você então. Você precisa acertar isso aí, sua vida espiritual. E aí ele acertou a vida espiritual com Deus. Pagou o preço justo que Deus impôs para ele e foi o homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, precisamos disso, empatia, né? Não condenar ninguém por nada, pelo contrário, estou crescendo, o sinal que eu estou crescendo é que eu consigo orar por aquela pessoa. Números 13, 33, ele fala assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Moisés dá a tarefa, pega 12 cabeças lá de Israel, manda ir para a terra, fazer uma vistoria, fazer um planejamento. Hoje seria, né? Você tem que comprar alguma coisa, vai fazer um orçamento, pelo menos em 3 lugares. Para você depois comparar onde você vai comprar. E comprar, às vezes, uma coisa boa, mais barata, mais de qualidade. Então, vai lá fazer um orçamento, vai lá na terra olhar, ver que tipo de gente que é, que tipo de terra que é, quem mora lá. E eles foram. Josué e Caleb voltam elogiando a terra. Nossa, lá tem cacho de uva, precisa 2 homens para carregar. Lá tem romãs, né? Precisa 2 homens. Precisava colocar o cacho de uva numa vara. Aí o da frente colocava aqui no ombro, de trás colocava no ombro e levava na terra maravilhosa. E 10 voltaram reclamando. Ah, nós chegamos lá e a gente parecia gafanhoto, eles se sentiam gafanhoto. A autoestima estava baixa. Quando você está com a sua autoestima baixa, isso eu já falei que pode ser problema de hormônio, pode ser problema de demônio. O demônio quer isso, que você se sinta bem arrasado, que você se sinta incapaz de tudo, que você se sinta um zero à esquerda em tudo. O demônio quer isso. Que você viva assim, arrasado. Que você viva, que você pense que você é incapaz de tudo. É isso que o demônio quer. Você não ouse nada. Fica quietinho, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Tem um acordo entre nós e o demônio.
Você não mexe aqui, eu não mexo com você. A gente fica lá na igreja. Então, eles só viam gigantes. Por quê? Porque eles estavam saindo da terra, eles precisavam aprender algumas coisas ainda aqui dentro, colocar algumas coisas de Deus aqui dentro. Então eles saíram lá, mas eles estavam vivendo ainda como eles foram criados na família. Vieram com a família cheia de problemas, não tiveram exemplo de pai, não tiveram exemplo de mãe. E agora adulto está manifestando só o que eles aprenderam. Então eles andavam só no passado, naquilo que eles aprenderam no passado. Quando a gente vem para Jesus, a Bíblia fala, Cristo faz nova todas as... Nossa mentalidade, quando a gente está em Cristo, é nova. Então eles estão olhando assim, o que eu vivi na minha família, a experiência que eu estou na igreja hoje, mas estão vivendo a mesma experiência do passado. Eu só vejo problema, só vejo gigante. Eu me sinto um gafanhoto. Eu me sinto pequeno demais, eu me sinto incapaz para tudo. Eu não sou digno de nada, porque a minha criação foi assim, eu vim para a igreja e continuei no mesmo ciclo. E Deus manda a gente renovar a mente, porque Deus quer dar coisa nova, mas essas coisas novas começam aqui, né? Elas têm que mudar aqui primeiro, não é aqui, nem no braço, muda aqui primeiro. Pode mudar a gravata, pode mudar o terno, pode mudar a roupa, mas se não mudar aqui não adianta nada. Vai continuar a mesma coisa. Então eles estão se sentindo como gafanhoto, nós sentimos como gafanhoto, a autoestima estava baixa. Né? Precisavam de Deus dar um avivamento, Deus dar um levantar para que eles se sentissem uma outra coisa, não se sentisse superior no mundo espiritual. O que Deus quer que a gente se sinta não é um gafanhoto, não posso nada, não vou conseguir nada, é muito para mim, isso não é para mim, vou ficar só olhando a vida do Carlinhos Maia, tá lá arrebentando, né, ganhando milhões e milhões, o outro canta um funk ali, tá no Alphaville, só tem Lamborghini, você vai ficar olhando isso no mundo, se sentindo um gafanhotinho. Então eu estou me sentindo um gafanhoto no tempo de Moisés. O que João Batista fazia com os gafanhotos? O que ele fazia? Comia os gafanhotos. Nós temos que comer os gafanhotos. Nós somos chamados não é para se sentir gafanhoto, incapaz de tudo, de todos. Nós somos chamados para comer os gafanhotos. Quer dizer, nós somos chamados para ter autoridade sobre esse tipo de sentimento, sobre esse tipo de pensamento. Não podemos sentir mais gafanhoto. Um sintoma quando você deixa de ser gafanhoto. Você antigamente, você entrava numa prova. Antigamente, vinha aquela dificuldade. O que você fazia? Qual era a sua reação? Antigamente. O que você fazia? Vinha uma prova forte, qual era a primeira coisa que você fazia? Você não era crescido espiritualmente ainda, você estava, né, meio balançando, o que você fazia? Queria colar. Ia? Queria colar. Queria o quê? Colar, tirar colas, olhar, consultar, alguma coisa assim. Sim. Porque não está preparado? Não está preparado, exatamente. O que mais? O que você fazia? Também fazia. Fazia isso também? É, né? O que mais? O que você fazia? Vem aquela prova violenta, desesperava, Desistir. só pensava em desistir, ia chorar no quarto, ia chorar dentro do guarda-roupa, né? Tava no meio dos outros, eu estava assistindo qualquer coisa, já começava a empurrar as lágrimas para dentro, queria chorar, e não podia. Então a gente vivia assim, né? A gente vivia dessa forma. Então, hoje o que mudou? Hoje o que mudou, né? Então a gente se sentia como o gafanhoto. O que mudou hoje? Estou sentindo que estou me transformando, não estou sendo mais gafanhoto. Hoje você tem uma prova violenta, mas você não deixa de fazer nada que você tem que fazer. Ah, estou numa prova violenta, mas segundo eu vou fazer o portão. Não quero nem saber. É isso, está deixando de ser gafanhoto. Não vou dormir não, vou jogar maçarico, vou dormir. Tanta tribulação. Não, você não vai jogar maçarico não, você vai soldar o negócio lá, em nome de Deus vai te dar força. Estou deixando de ser gafanhoto. Ah, a prova tá, não vou nem lavar a louça, as moscas já estão até levando as panelas embora. Tanta sujeira, não, você vai lavar a louça assim, em nome de Jesus, você vai cuidar da sua casa, deixou de ser gafanhoto. Quando você começa a realizar as coisas embaixo de tribulação, você não vai dormir mais, porque a tribulação dá muito sono.
É um peso tão grande que a pessoa só quer dormir para fugir da tribulação. Então o que acontece? Você vai fazer suas coisas, você está deixando de ser um gafanhoto. Você está passando agora por uma outra fase de transformação. Agora eu tenho tribulação, mas eu consigo fazer as coisas. Eu tenho tribulação, mas amanhã 8 horas eu estou lá de pé. Amanhã 6 horas eu estou lá de pé. Não, hoje eu estou passando a tribulação, as crianças que vão de pé para a escola hoje. Não, amanhã você está lá com a perua em nome de Jesus. Você deixou de ser gafanhoto. Quando você era gafanhoto, você não ia. Os pais vinham buscar você em casa. Agora você não é mais gafanhoto, você vai lá e vai fazer o seu trabalho, porque Deus vai te dar capacidade em nome de Jesus. E no meio do seu trabalho, Deus vai te honrando, Deus vai te levantando. Então nós estamos aqui para comer o gafanhoto. Não para ser mais gafanhoto, se sentir um gafanhoto. O que os discípulos faziam com os bichos lá? Eles pisavam serpentes e... Nós vamos pisar serpentes e escorpiões. Amém? Deus vai nos dar ânimo, Deus vai nos dar esse entendimento, Deus vai nos dar força. Qual a palavra que está sendo liberada para você? Você vai pisar serpentes e escorpiões. Ao invés de se sentir gafanhoto, você vai comer o gafanhoto, porque Deus vai te dar autoridade para comer o gafanhoto. Você não vai ser mais se sentir o gafanhoto, o pequenininho, o incapaz, ficar com autopiedade, né? O que acontece hoje? Você está em tribulação, qual é um sintoma que você está deixando de ser gafanhoto? Eu estou numa tribulação, mas eu consigo orar. Eu estou numa tribulação, mas eu consigo adorar a Deus. Está deixando de ser o gafanhoto. São sintomas de uma pessoa que não é mais o gafanhoto. Agora você está mandando. Agora você que está dando ordem. Eu estou numa tribulação, mas agora eu consigo orar. Antes de eu entrar na tribulação, eu não conseguia orar. Eu ficava pensando que ia resolver alguma coisa. Tentando achar saída com a minha mente. E não sai, não arruma nada. Então hoje eu estou na tribulação, mas eu consigo adorar. Eu estou na tribulação, eu consigo louvar porque eu deixei de ser gafanhoto. Paulo e Silas estavam presos. Mas eles eram gafanhoto? Não. Eles comiam gafanhoto, porque à meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Quando você deixa de ser gafanhoto, você adora. Quando você deixa de ser gafanhoto, você está na tribulação violenta, mas você vai para o shopping, você consegue almoçar, jantar e comer um lanche e ver o que você está comendo, degustando. E você vai cortando ali a sua comida e você consegue ver o que você está fazendo. Quando você é gafanhoto, você vai para o shopping, você não vê nem o que você está comendo. Chega em casa, o que eu comi mesmo lá no shopping? Até esqueci. Porque nós estamos sendo gafanhoto. Você está numa tribulação danada. Deus te autoriza a ir no shopping. Deus é quem autoriza a gente. Deus te dá graça para você viver embaixo daquela tribulação. Você consegue ir fazer as suas coisas e saber que Deus está no controle das coisas. Aleluia, glória a Deus. Deixei de ser gafanhoto. Sintoma. Já estou conseguindo fazer as coisas que eu não fazia. Quando eu era gafanhoto, eu não conseguia fazer nada. O diabo me paralisava. Agora eu não tenho mais a mente de gafanhoto. Agora eu estou em tribulação, mas eu consigo fazer as coisas que eu não conseguia fazer. É o sintoma de que a gente está evoluindo e que a gente está deixando de ser gafanhoto. E esse é um demônio que entra na mente da pessoa. Porque o diabo quer que você se sinta incapaz, que você não realize nada, que você não faça nada. O diabo quer entrar na nossa mente e deixar a gente estéril. A vida passando e você não faz nada. Né? A gente não consegue fazer nada, porque essa é uma obra dos demônios também. Então, nós sentimos incapazes, né? E João Batista então comia os gafanhotos e os discípulos pisavam serpentes e escorpiões. Isaías 18:19. Isaías 1. Vede, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que o seu pecado seja como escarlata. Escarlata é um vermelho bem vivo, ainda que seu pecado seja uma coisa viva, muito latente. Eles se tornarão brancos como a neve. Não tem por que fugir de Jesus. Não tem nem porquê. Quem não tem entendimento, quando pega, foge de Jesus, vai embora da igreja. Ah, mas você sabe por quê? Porque eu pequei muito. Mas a igreja não é para isso. Você pecou muito, Jesus falou que vai deixar você branco. Aqui, ó, que está escrito aqui, vim depois e arrazoemos, entramos em questão e você, vamos conversar, vamos debater. Diz o Senhor, debate com o Senhor, ainda que seu pecado seja
como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, encardido, aquele vermelho encardido, ele vai ficar como uma lã, branquinho, seu pecado. Então não tem por que a gente se afastar de Jesus, nem o pecado pode nos afastar de Jesus. Ah, pecou? Não é fugindo da igreja que resolve, é na igreja que resolve. Qualquer um deles. Ah, aconteceu um caso aí, né? Geralmente tem igreja assim, a minha filha, né, engravidou, então vai todo mundo embora da igreja. Não é, a gente resolve esses problemas é na igreja. Ah, mas sabe o que acontece também? Vão falar da minha filha? Claro que vão falar. Normal. Ué, a coisa normal. Se engravidou, é claro que o povo vai falar, sempre vai ter alguém que vai falar. E não só na igreja, em qualquer lugar. É no trabalho, é na escola, qualquer lugar. Mas o seu pecado pode ser como escarlata, aquele pecado vivo, latente, e vai ficar branquinho, você vai ficar branquinho. Qual é o processo? Deus vai te esfregar, né? Até você ficar branquinho. Assim, ah, Deus, eu estou rasgando, não aguento mais. Não, ele para um pouquinho, depois volta de novo. Né? Lava você. Até quando ele vê que você vai rasgar o paninho, ele volta de novo, ele para um pouquinho. Mas Deus vai tratar da gente. Mas é na presença de Deus que a gente resolve o pecado. Quando é que eu estou crescendo espiritualmente? Eu errei, Senhor, mas eu vou ficar aqui. Vou pagar o meu preço. Eu não vou correr por aí, que é o Davi, um ano por aí, né? Fazendo um monte de coisa e chega lá no final, você vai me chamar de volta. Deus chama por amor. Quando Deus demora um ano, Deus chama pelo anzol. Davi veio pelo anzol. Deus colocou o anzol no queixo do Davi e trouxe ele de volta. Então, quando a gente peca, você pode saber, Deus... Olha o que está escrito aqui. Você pecou, Deus já te perdoou. Aleluia. Você vai pecar, mas já está perdoado. Mas Deus vai te esfregar para você ficar branquinho de novo. Deus vai nos limpar para a gente ficar branquinho novamente. Então, não é fugindo que a gente resolve o problema de pecado. É na igreja que a gente resolve o problema de pecado. Não é fugindo. Ah, eu estou tão desanimado. É quando a gente peca, a gente perde a graça, a gente fica desanimado, a gente fica fraco, o pecado deixa fraco. O salário do pecado é a morte, se insistir nele, morre espiritualmente, morre fisicamente também. Então, que Deus, qual é a proposta? Pode vir que eu vou deixar você branquinho. Assume, a questão aqui, Deus quer que a gente assuma o nosso pecado. Foi eu mesmo, eu errei, estou aqui. Saiba você que todo homem é passivo de erro, não tem um justo sequer. Cada um tem a sua sentença que Deus dá, cada um tem a sua disciplina, mas nós temos que enfrentar, não é fugir de Deus, pelo contrário, é se aproximar mais de Deus. Não é fugindo de Deus que a gente resolve o problema de pecado, é mais próximo de Deus ainda. Só que uma coisa que Deus quer da gente é que a gente assuma. É que você fala, foi eu, Deus, está aqui, ó, foi eu. Mereço aí a disciplina que o Senhor quiser, eu vou passar. Mas Deus quer que a gente assuma. Sabe o que é confessar pecado? É se declarar culpado. Deus, eu vim confessar o meu pecado, eu me declaro culpado, foi eu. Então a gente resolve o pecado não é fugindo de igreja, nem fugindo de Deus. É encarando Deus. Deus já sabe que nós vamos errar. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabe que eu não vou conseguir fazer as coisas. Por isso que Ele me deu o Espírito Santo, para me ajudar a fazer as coisas, ajudar o que eu não consigo fazer. Ajudar a vencer o pecado. Então nós precisamos, né, saber que a gente resolve o pecado é perto de Deus. Filipenses 4, 10 ao 13. Filipenses 4, 10, né? Não é... acho que é o 3, né? Acho que eu coloquei errado. 3, 10. É. Não, também não é. Aquela passagem lá, você está humilhado. É isso aí. O 4, 10, está lá no 13. É? Ah, é verdade, é. É isso mesmo. É no 12. Sim. Ah, tá. Vamos lá, então. Tanto você está humilhado... Quando é que você cresce espiritualmente? Eu estou aqui na igreja hoje, glória a Deus. Nenhum de vocês sabe, eu estou sendo humilhado. Aleluia, mas eu estou aqui servindo o Senhor, porque essa humilhação, Deus vai me tirar dessa humilhação. Está crescendo espiritualmente.
Ah, eu estou olhando, fulano está errado, eu vou orar por você, porque eu sei que todo homem é passivo de erro. Ah, eu pequei, mas vou me aproximar mais de Deus. É com Deus que a gente resolve pecado. Só Jesus tem o remédio certo para cada pecado. Não vou mais julgar ninguém. Estou crescendo espiritualmente, né? Não me sinto mais um gafanhoto. Agora eu estou me sentindo bem, Daniel. Agora eu consigo fazer o que eu não conseguia fazer ainda. Minha mentalidade mudou. Agora Deus me deu uma mentalidade. Antigamente eu passava tribulação, parava a oração. Agora não, agora a nossa oração é contínua. Está assinado o decreto, não pode orar mais. Daniel continuava orando. E não acontecia nada, só acontecia a hora que o leão abriu a boca. Bem nos 47 do segundo tempo. A hora que o leão ia comer, Deus chegou. Eu estou orando, não está acontecendo nada. Aqui, a hora que acendeu o fogo, Deus chegou. Na última hora, Deus chegou. Então, quando é que eu estou crescendo espiritualmente, Floresval, estou numa humilhação, mas eu estou aqui, em nome de Jesus. Estou aqui, sendo humilhado. Como também ser honrado. Ah, hoje eu estou honrado, mas eu estou do mesmo jeito na igreja também. Glória a Deus, hein? Você não muda, não. Não sair da doutrina da emoção. O dia que eu estou humilhado, eu estou tristezinho aqui na igreja. O dia que eu estou exaltado, eu estou contentinho. Não é isso, evangelho. Não é isso. A base não é essa. O dia que eu estou sendo humilhado, eu estou aqui. Glória a Deus. O dia que eu estou sendo honrado, estou aqui também. Glória a Deus. De tudo e de todas as circunstâncias, já tem experiência. Tanto ter fartura, o Flávio hoje tem bastante, hein? Pedro hoje tem bastante. Mas olha, Pedro, a semana passada não tinha nada. Estava zerou. Né, Pedro? Você ganhou um coelhinho da Páscoa? Você ganhou um ovinho? Olha que bênção, Pedro. Maravilha, sorte é sua. Olha que felicidade, hein, Pedro? Sorte é sua. Tem alguém que não ganhou o ovinho da Páscoa aqui? Tem? Você não ganhou não, Flávio? Cara, que é isso? Vou comprar um Kinder Ovo, vou te dar, mas olha raiva. Eu não ganhei o vinho da Páscoa, eu tô triste, não é triste não. Tem dia que tem fartura, a gente ganha tudo, tem dia que você tem fome. Não vou perguntar, tá? Não levanta a mão, por favor, mas não levanta a mão. Você já precisou de pedir dinheiro emprestado alguma vez? Tem dia, amigo, que a gente pede dinheiro emprestado. Tem dia que a gente tem para emprestar. E eu tenho certeza que você gosta mais de emprestar do que de pedir. É mais gostoso ter para emprestar, para servir alguém. Mas tem dia que você tem fome, você não tem nada, você está zero. Né? Tem dia que você tem que comprar um pão no cartão. Ainda vai te dar 20 dias para você orar para o dinheiro do pão chegar. Você ainda tem tempo de orar. Deus é misericordioso. Assim, de abundância como escassez. Isso não me muda mais. O apóstolo Paulo falava, meu reino não é aqui da terra. Nosso reino é celestial. A maior proposta de Deus é a nossa salvação. Por tudo o dinheiro responde. Nós precisamos de dinheiro sim, mas ele não pode nos atormentar a ponto de deixar a gente triste e parar de orar e parar de servir a Deus por causa de dinheiro. Ele é bom e ele traz alguns benefícios para a gente, sim, mas eu não posso parar de orar porque eu não tenho dinheiro, porque as minhas necessidades ainda não foram supridas. Eu não posso parar de orar por isso, porque eu não consegui ainda minha viagem lá para aquele lugar onde tem golfinho, como é que chama mesmo? Aquela ilha, que até para dar bom dia é R$1.000 lá. Como é que chama? Fernando Noronha, isso, Noronha. Mas, sabe o que acontece? Nós podemos viver sem essas coisas. Se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Essas coisas não nos perturbam mais. Nessas coisas de Deus não fazer, nós já temos experiência. Nós não paramos mais de orar, nós não paramos mais de clamar, nós não paramos mais de louvar, porque nós não somos motivados mais por circunstâncias. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se tiver, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus também. Ah, não tem carne, acabou a carne. Tem batata doce, come a raiz, meu. Você vai sobreviver. Vai emagrecer, vai sobreviver. Você vai ter vários benefícios.
Então, vamos se alegrar no Senhor, vamos bendizer o Senhor em todo tempo. Deus quer a gente nesse espírito. Não precisa dar tudo certo. Minhas necessidades não precisam ser todas supridas. Não precisa estar caindo dinheiro do meu bolso para me servir a Deus. Não, se tiver, glória a Deus. Se o Senhor fizer, vai continuar sendo Deus. E tem mais uma coisa que eu queria dizer para o Senhor. E se o Senhor não fizer, o defeito está em mim. Não está no Senhor não, que o Senhor é perfeito. E o Senhor é poderoso e maravilhoso. É dono do ouro e da prata. Se não tiver, o problema está aqui. É em mim, não é no Senhor. Vamos adorar a Deus independente de circunstância. Vamos crescer espiritualmente. Vamos honrar a Deus. Vamos demonstrar para as pessoas o caráter de Deus. O último. Em tudo dá graça. Tudo. Ô Floresvaldo, eu consegui, hein? Glória a Deus. Floresvaldo, eu não consegui também. Glória a Deus, porque Deus está no controle. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tudo é bom e tudo é ruim. Ou a Eugênia fechou a porta, ela, glória a Deus, Senhor, o Senhor fechou a porta, o Senhor conhece amanhã. Eu não conheço, o Senhor conhece o dia de amanhã, eu não conheço, o Senhor fechou a porta, graças a Deus, o Senhor fechou a porta, está cuidando de mim. Em tudo dá graça, tudo. O que é tudo? É tudo, tanto bom como ruim. Portas que se abrem, a gente dá graça, e portas que se fecham, a gente dá graça. Fechou a porta, domingo nós vamos estar aqui louvando a Deus, sentado aí glorificando a Deus. Abriu a porta, domingo nós vamos estar aqui também. Tem comida lá em casa, domingo nós vamos estar aqui também. E não tem também, domingo nós vamos estar aqui também. Porque a maior bênção da nossa vida é a nossa salvação. Então vamos buscar esse espírito, né? Quem anda nesse espírito não se chateia com nada, nem se aborrece com nada. Estão me menosprezando. Estão menosprezando você, glória a Deus, domingo eu estou aqui. Como é que chama aquelas pessoas que não ligam pra gente? Não é menosprezando, é? Desprezando, estou sendo desprezado, glória a Deus, domingo eu estou aqui, ó. Né? Louvando a Deus. Naquele cântico bonito que o Pedro trouxe hoje. Ele falou que é velho, mas é maravilhoso. Né? Domingo nós estamos aqui de mão levantada para Deus de novo. Está sendo desprezado, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí não tem pai nem mãe. Você tem Deus. Deus é seu pai e sua mãe. Vamos louvar a Deus em tudo vamos dar graça. Porque essa é a vontade do Senhor. Quando você reclama, você dá armas que o diabo não tinha contra você. Quando você reclama e murmura, você põe na mão do diabo armas que ele não tinha contra você. No momento da murmuração, você deu arma para ele usar contra você. Então vamos dar graça por tudo. Em nome de Jesus, não vamos ser motivados por coisas exteriores. Vamos ser motivados pelo Espírito Santo. De dentro para fora deve vir a nossa motivação, não é de fora para dentro. Nossa alegria deve vir de dentro para fora. E as outras alegrias, se tiver, tem. Se não tiver, também. A gente consegue viver sem elas, né? Mas vamos dar graça por tudo, porque essa é a vontade de Deus. Amém?